O que significam portais? E o que realmente é isso de extraterrestres? Primeiro vamos pegar aqui umas provas físicas que dá para constatar no de imediato que existem seres na própria Terra que não são terrestres. Temos um tipo de bactéria, acreditem, que vivem nas nuvens, fabricando cristais de gelo. O nome delas é Pseudomonas. Vejam, aquelas falsas individualidades. Lembra muito nós aqui. E o que essas bactérias fazem? Elas vivem apenas nas nuvens. São voláteis porque são muito leves. O ar mesmo a transporta. E são anaeróbicas. Não necessariamente elas precisam sobreviver através do consumo de oxigênio. E elas ficam onde? Nas partículas de carbono, do dióxido de carbono das nossas poluições e de qualquer queimada natural. Elas se agregam à partícula e ficam com ela a partir de então. Bactérias são bidimensionais, ou seja, você imagina um ser que só vê ou se dirige para frente e para trás. Ela não consegue ver o chão e nem o que há acima. Nessa bidimensionalidade, elas só sabem fazer o que sabem fazer. Se viesse alguém tridimensional contar para essa bactéria, digamos que fosse possível, que existe um solo e que existe um espaço acima, ela não acreditaria. Ela nunca tem contato, ou raramente terá, com o solo ou com mais acima. Elas vivem nas partes mais altas da troposfera, essa primeira camada onde estão as nuvens. Essas bactérias, quando elas penetram no campo superficial da Terra, elas se revoltam, ficam como que um estrangeiro em terra estranha e começam a perfurar as plantas e adoecê-las. Percebo que durante o dia há muito contágio bacteriano no ar. Já à noite, propicia a proliferação aérea de fungos. Isso é comprovado cientificamente. A gente não vê, mas está lá. A mesma coisa pode ser aplicado, a mesma visão, para isso que você chama de espiritual. O que seria um portal? Portal é uma passagem que abrevia o dentro e o fora para que entrem em contato. É um facilitador para ser mais hábil o movimento. Como seria as rodas? Mas por que existiria portais hiperfísicos, né? Inclusive tem um portal hiperfísico que você já conhece pela nomenclatura científica, que é o buraco negro. Ele não é necessariamente, vejam, algo tridimensional, porque ele não é tridimensional. Não há como medir na tridimensionalidade o que seria um buraco negro. Ele pode estar em qualquer lugar. Um micro buraco negro na Terra acabaria com a Terra. Os sóis, também as estrelas, a gente percebe que é como, por exemplo, você pegar um instrumento, né? E vamos instrumentalizar essas ideias, colocando em prática. Se você pegar um aparelho de solda, ele está em alta potência, você usa de um ponto numa porta metálica, hermeticamente fechada. O que acontecerá? Chega uma hora que isso se expandirá para o outro lado da porta. A porta, a estrutura não suporta. As estrelas são a mesma coisa. As estrelas são astros. Astros pertencem a um plano específico deles, que é o astral. Não existe astro a partir do físico para lá, e sim de lá para cá.
Nós vamos chegar lá, onde isso entra no corpo humano. Então, quando você está olhando o Sol, você está vendo algo do astral que transbordou para cá por frestas atômicas, que também são portais. Pode ver que o nosso corpo, agora vamos entrar no microcosmo, nós temos poros. Como que você toma água e a água sai de você através da pele? Porque a passagem são portais, são microchakras, esfíncteres. Temos esfíncteres, né, de evacuação e também de penetração, que seria as narinas, a própria pele. Se você entrar dentro da água e ficar muito tempo, sua pele enruga, pode até descolar. Então vamos lá. O que seria um portal em aspecto espiritual? E por que há de haver, por que se criaria um portal? Da mesma forma que você criou janelas e portas em suas casas. Como você entraria ou sairia? É muito mais rápido sair pela porta do que sair pela janela ou pela parede, que as leis físicas não permitem. As leis euclidianas ou newtonianas. Não dá. São átomos muito próximos, então se chocam. Nos outros planos isso vai se abrindo. Por isso que se diz que os planos espirituais são libertação. É libertação técnica. Nada tem a ver com livre-arbítrio. Até, inclusive, tem um neurocientista aí que diz que são as consequências dos eventos durante o tempo. Olha que interessante, né? O tempo é algo, quando se está nele, não pode ser mexido. Inclusive, o tempo é sinônimo de tempo-clima. Se algo ficar no clima, pode estar novo, você comprou agora, vai enferrujar, vai enrijecer. E você também vai envelhecer e morrer, que seria a estrutura desaparecer. Que essa é a função da estrutura. Ela pode acontecer, mas não pode permanecer. Esse cientista diz que mesmo que você ache que você optou por alguma coisa, há uma passagem que te leva a passar por ela. Seria como você estar agora dentro da sua casa. Você quer sair para fora, lá ver o sol. Você não tem outra opção, como eu já estava falando, de ir contemplar o fora sem passar pela porta. E se muitos estão passando, vai dar congestionamento. É a mesma coisa pela manhã, você não entende por que tantos carros. Todo mundo, né, está pensando a mesma coisa? Sim, todo mundo está indo para o trabalho e se encontram no mesmo horário. E um atravanca o outro. Ah, mas eu escolhi sair mais cedo ou mais tarde. Vai ter pessoas que acham que escolheram também sair mais cedo ou mais tarde. Ainda tem a questão dos karmas, vejam, que tem a ver só com leis, não punições, porque karma é movimento, car. Você tem carro em casa, né? Você não sabia que a raiz etimológica vem lá do sânscrito. Então, temos o ayokarma, vejam, isso aí eu aprendi onde? Num livro de um que eu vou chamar de extraterrestre. Por quê? Porque mesmo um morto humano, quando ele morre, ele é o quê? Ele está aqui na Terra, vivenciando a densidade do mineral? Não está mais, seu corpo mineral já era. Agora está vivendo outro elemento sutil. Um ser lá do outro lado, ele é considerado um extraterrestre. Ele não está vivendo aqui na Terra com o meu corpo terrestre. Ele me lança um livro, eu começo a ler, nas dimensões que vamos chamar de Duat, que é o astral superior, e ali dizia sobre os karmas. O livro era específico, trocar os 7 cosmos por 7 karmas, porque é a mesma coisa. Ficaria muito mais plausível e lógico, porque tudo que se manifesta do um passa a ser kármico, porque só um é dármico. Apesar que quando
estamos falando de absoluto, absoluto, além do soluto, além da solução, além da substância, não é nenhum, é tudo, que dá uma falsa sensação de vazio. O vazio está cheio de tudo. Quando se desdobra o primeiro karma, vamos dizer, o primeiro movimento da vida, ou vida em movimento, vamos chamar de ayokarma. O que seria isso? É o primeiro movimento. Mas não basta dar um primeiro movimento. Qual é o sentido disso, o objetivo? Agora esse karma se desdobra em deuterokarma. Que seria o quê? Agora você tem que contemplar o primeiro movimento, a sua primeira criação. E o que é contemplar? Além de amar, é o amor, sabedoria. Já temos aí duo, dois, divino, Deus, Deus. O absoluto se tornou Deus. Várias, vamos dizer, personalidades do Uno. Depois desce mais um pouco, temos o macrokarma. E lá no Sete Cosmos era macrocosmos. O livro convida a mudar isso. Porque nem tudo é cosmo. Por enquanto, ainda é caos. Está tudo se formando, se expandindo, para se contrair novamente e se tornar de novo cosmos. Cosmético, aquilo que embeleza as moças, né? Até homens hoje em dia. Nesse macrocosmos já são três coisas, daí fechou a tríade. Vejam, Deus se manifesta em 13 e evolui em 7. Nesse macrocosmos, nós temos que, vamos dizer, registrar em cartório, entre aspas, esse casamento entre o 1 e o 2. Fechar essa pirâmide. Por isso que no macrokarma, que seria o mundo causal, o deuterokarma seria o mundo búdico, do amor incondicional, e o primeiro, a unidade. Nesse terceiro, nós vamos registrar esse casamento. Pai, mãe e filho. Onde estão os registros? E o filho, o que é? É a partir dali que o homem nasce. O homem não nasce antes do macrokarma, o macrocosmos. Tanto que o homem depois vai ser chamado de microcosmos, porque é filho do macrocosmos. Depois temos o mesocosmo. O que seria? É o plano astral, que junto com ele é mental, você pensa e sente. São dimensões diferentes, mas pares. Por que é meso? Porque é meio. É onde o homem começa a tomar forma física. Desce mais um pouco, temos um microcosmos, que seria esse mundo físico, onde o homem está inserido, o homem físico. E depois ainda uma dimensão inferior a esse mundo físico, mais denso, quanto que é o tritokarma. Então temos ayokarma, deuterokarma, temos macrokarma, mesokarma, microkarma, o homem, e tritokarma. Perceba que tudo é karma. Se você tira o karma fora, você tira tudo isso, que é vida se manifestando, vida em movimento. Carro, carro de Deus. Mas por que teria que ter portais de ligações entre uma coisa e outra? Porque um plano não vê o outro. Pelo menos de baixo para cima. Você não está vendo os planos altos agora, nesse momento, a não ser que você abra um portal no meio da testa. Seria clarividência. Já os médiuns é diferente. Eles abrem o portal no plexo solar, no ventre. Por isso que ele só vê coisas do baixo ventre, das próprias dimensões. Ele só vê mortos, queixantes, encosto. E cada religião abre seus portais. Por exemplo, se você fazer um símbolo, né, colocando muita intenção no chão, você faz um buraco. Uma vez eu caí num buraco desse, foi parar no centro da Terra. E percebam, a matéria engana, por isso que ela é maia. Por isso que ela é ilusão.
Você entra num buraco desse, cai dentro da Terra, você vê o planeta Terra oco, com algumas massas transponíveis, transparentes, translúcidas, em que dá uma visão lá no astral de como seria, onde está localizada as massas brutas. Mas você não está vendo lá isso, você está vendo o que é por trás da massa, que é a energia, que é a que forma a massa. Mas por que que teria que ter esses... Da mesma coisa você perguntar agora por que que inventaram o copo? Se dá para ir beber direto da fonte, colocar a boca direto na água, no rio, para facilitar o transporte. Horas. Parece uma invenção, né, obsoleta, boba, mas o que facilitou, a mesma coisa a roda. Para que roda se você anda, né, a pernas e consegue andar? Porque você não tinha infraestrutura para vencer o tempo. Agora você pode abreviar, chegar mais cedo nos lugares, até bem distantes. Mas nem todos os lugares você consegue ir, por exemplo, com o corpo físico, no mesmo sistema solar que o pertence, ir para outro planeta. Ninguém consegue permanecer na Lua ou em Marte. E falando desses lugares, certa vez eu tive um desdobramento astral que apagaram minha memória, eu apareci dentro de uma nave cósmica, uma nave astral, porque eles são astrais. Eles aparecem aqui como uma partícula lá na CERN, aparece e desaparece. E o cientista já entende, por isso que ele vem com a teoria, com o conceito de buraco de minhoca. Para onde é que vai? Claro, esse negócio entra, ele tem mais inteligência que o ser que está observando, que é o humano, né? Um animal olhando, eles entram dentro de um portal atômico, vai para o plano etérico, imediato a esse aqui, que é semifísico, semetéreo, e volta de novo, quase que brincando com o raciocínio dos intelectualoides daqui. Perceba quanta riqueza tem nessas informações. Se você pegar, você está estudando a verdadeira ciência. Aí já pode colocar um sufixo chamado cons, toda a consciência. Aí você vai estar tendo toda a ciência, você tem consciência. Ciência de tudo, observar a tudo, querer saber de tudo. A curiosidade, ela é a mãe da sabedoria. Para muitos aí que dizem que a curiosidade ela é, né, daninha, que ela é imaturidade. Não, não imaturidade espiritual. Depende do que você está curioso. Está curioso a ter poderes para dominar o mundo? Eu vou entrar na questão da ajuda. Você deve ajudar os demais? Como você acha que tem propriedade ajudar os demais? Esse negócio de pena do outro e você ainda cobra para ajudar? Por favor, você está criando um karma desnecessário, um desserviço. Por quê? Porque quando você ajuda alguém, e a etimologia de ajuda é não ligar, não juntar. Tem tudo a ver com a individualidade que você busca. Mas na verdade é bem difícil alguém ser individual aqui, porque todo mundo está vivendo o mesmo karma. Karma, movimento da matéria, da mãe, a vida. Quando você tenta ajudar alguém para entrar por portais de melhoria, você é barrado, essa porta é fechada. Porque a única porta que você deve abrir é a porta do seu coração, onde está o Christus. O Christus real, não esse de igreja. Esse próprio Cristo entrou por um portal e passou pelo mesmo e trancou a porta, ele não volta mais. Agora o mestre é coletivo. Mas quando você pensa que está ajudando alguém a passar, a evoluir, a caminhar na vida, você está fechando dois. Porque o outro, na verdade, cria uma dependência de você. E você, com seu ego, pode crer que você é um bom cidadão, que está fazendo muito bem ainda cobrar por isso, porque você é um salvador. Você se acha maior do que pode ser grande. E esses portais são muito interessantes. Voltando ao meu relato, em que eu apareci, simplesmente eu me acordo no meio do sonho, eu saio da bolha, eu vejo que eu estou dentro de uma nave que está incandescendo. Ela é pura energia, não é necessariamente uma forma. Eu vejo que tem seres com um olho na testa me observando e riam, sorriam sem dizer uma palavra, do meu assombro, do meu espanto, da minha
maravilhança. E eles ainda falavam mentalmente comigo. Esses humanos são sátiros, né? Eles são engraçados, são cômicos mesmo, porque ou eles negam tudo, ou quando estão diante da verdade, eles se maravilham. É a nossa imaturidade humana, mesmo quando estamos sendo auxiliados a evoluir, né? Diante dessas hierarquias que traz a verdade pura da origem das coisas. Aí eu pego, ainda muito maravilhado, eles estão me observando, eu saio, eu observo, eu percebo que estou no solo lunar. E ainda sou puxado por um portal para dentro da Lua, que até hoje eu não sei, porque eu interrompi. Eu levei o meu medo humano para lá. Mas eu consegui ver algo insólito. A Terra, descomunal, gigantesca, perdão. E eu fiquei de novo maravilhado. Foi ao quadrado o meu espanto. Que a Terra, na verdade, ela não é azul. E aqueles seres me observavam e a risada estava solta. Eles ficavam assim: pô, esse ser mora na Terra e não sabe que ela não é azul? Ela é verde, gente. É um azul misturado com um verde selva incomum. E dava para ver os continentes e tudo mais. Por quê? Eu estou vendo através de um portal, que é meu chakra no meio da testa astral. Observando tudo, trazendo ao conceito de zoom, que é uma coisa que a gente copiou de lá. E também podemos falar dos espelhos. O que é o espelho? É um portal. Porque se você, por exemplo, visse a sua alma, você vai ver que o seu lado esquerdo pula para o lado direito e o lado direito para o lado esquerdo. Por quê? Porque são mundos inversos. São campos unificados. A coisa lá já não tem as regras físicas. Mas esses portais, eles são daninhos? Perceba, se você se olhar no espelho agora, acordou há pouco, digamos, você está com a cara toda amassada, você está já com a idade pegando, né? Você se olha, nossa, como eu estou feia, feio. Já muda seu estado emocional, porque você está se olhando através de um portal. E se você visse ainda seu corpo astral num espelho astral, a sua alma toda contorcida, você vai entender a origem das doenças. E é exatamente aí que é o caminho das doenças. Se você pegasse, você seria o verdadeiro psicólogo. Não adianta apenas estudar a academia. A academia só faz exercício, não melhora a saúde mental. Então, quem ajuda pode estar precisando de ajuda mental, porque quer ter alguma notoriedade, quer ter alguma evidência em si e deixar a sua marca. Só que daqui 100 anos, nem suas pegadas existirão mais da sua passada por aqui. Então, vamos lá. Esses portais podem trazer algum prejuízo, alguma influência negativa, nefasta? Sim, da mesma forma quando você, volta a citar, se olha no espelho. Dependendo da sua impressão, do que você pensa olhando para aquele portal que está lhe mostrando invertido lá, ah, eu estou com olheira, ah, eu estou pálido, ah, eu estou escurecido. Percebo que você se auto-influencia. Então imagina outros trazendo essas passagens para dentro da sua casa. Por exemplo, tem um tipo de portal que quando o casal, vai ter casais aí que não vai querer mais, né, se encostar. Né? Peço perdão que não é essa a minha intenção. Não estou fazendo apologia a isso. De evitar, né, a intimidade entre dois. Mas, dependendo da intenção, do que está se criando mentalmente, vai se abrir um pequeno portal ao lado da cama ou embaixo da cama e seres que são afins a essas intenções, olha as intenções, né, que vale muito mais cosmicamente do que atos. Né? Atos é essa coisa de psicólogo, psiquiatra, constelador, médico, né, que vai pelo comportamento. E mesmo assim eles erram 100%, porque tem muita coisa que dá para esconder. Eu, por exemplo, sou uma prova viva. Né? Eu já tive que muito simular para poder sobreviver nessa terra aqui. Que aqui dá.
Ninguém descobre, mesmo no detector de mentiras. Tem gente que é exímia em, né, escapar do aparelho, né, do detector. Mas tudo bem. Se esperar para depois, quando o portal se abrir, você entrar lá para o outro lado, eles vão te ver de cabeça a pés. Todas as suas cores. Por isso que tem pessoas que dizem que quanto mais rezam, mais assombração aparece, porque fecha as portas. Os portais não estão abertos. E esses extraterrestres, esses que conhecem a origem da matéria e podem te dar um diagnóstico de como consertar aquilo que acontece na matéria, por exemplo, uma doença, que entra também por portais no seu próprio corpo. O que tu acha que é o chakra? Outro portal. No centro da nossa galáxia tem um portal onde tudo é expurgado, tudo que você vê numa foto de galáxia. A única coisa que não participa disso, que está fora, é o iocarban, que é essa antimatéria, esse espaço aparentemente vazio, cheio de tudo. Voltando aos portais. Você está ali com aquela intenção, num ato criminoso, num ato violento ou num ato até de amor, se abrem portais por quê? Porque é muito distante em frequência o plano físico do plano da verdade. Porque o plano físico é maia. Então é bom abrir apenas uma janelinha, um buraquinho, observar, intervir, auxiliar, amparar ou até prejudicar sem se envolver. Se você vai atrás das migalhas, você vai entender o bem e o mal. Paz reverencial.